Terceira aula de resolução de questões da IADES. Fica atento, questões aí que podem causar um pouquinho mais de dificuldade porque tratam sobre sintaxe, crase, pontuação, então fica bastante atento. Vamos lá. E essa é a nossa terceira aula, né? Aqui vamos lá para as nossas questões. Primeira questão de 2019, IADES, CAL, Mato Grosso. Quanto ao uso da vírgula, assinala a alternativa correta. Olha aí, pontuação, pessoal, cuidado, viu? Muita gente tem a falsa impressão de que pontuação é um assunto fácil, principalmente o uso da vírgula, né? Você não é daquele aluno que diz assim, eu não estudo vírgula porque para pontuar basta que eu leia o texto e quando falta fôlego, aí eu coloco uma vírgula. Isso não existe, tá bom? Então vamos lá, as regras, vamos ver qual a resposta correta. Letra A. No primeiro semestre de 2018, foram realizados, segundo o balanço do CAL Mato Grosso, 561 atendimentos via telefone. Olha, pessoal, eu não estou vendo erro na letra A, né? Eu vou reler, tá bom? No primeiro semestre de 2018 está sendo isolado esse trecho aqui por vírgula, porque isso aqui é um adjunto adverbial que indica tempo e está deslocado. Lembre que a ordem direta de uma oração seria sujeito primeiro, verbo, complemento e por último o adjunto adverbial. Se o adjunto adverbial aparece aqui no início, ele foi deslocado e esta vírgula que eu vou destacar, né, olha só, esta vírgula é obrigatória, já que nós temos um adjunto adverbial longo. O que é um adjunto adverbial longo? Aquele formado por mais de 3 palavras. Então aqui eu tenho mais de 3 palavras, adjunto adverbial longo, vírgula obrigatória. Então ele continua. Foram realizados, segundo o balanço tarará. Esse segundo balanço de tarará é um adjunto adverbial de conformidade que está deslocado também e apareceu entre vírgulas. Então foram realizados 561 atendimentos via telefone. Não vi erro. Se eu não vi erro, eu já marco como resposta correta a letra A. Mas se a letra A é resposta, nós temos que achar o que está errado. Então vamos lá. Balanço referente ao primeiro semestre de 2018 revela que, o sujeito do verbo revelar é balanço referente ao primeiro semestre de 2018. Esse é o sujeito. Então não pode haver vírgula. Essa vírgula aqui está errada. Então eu vou marcar aqui, olha, eu vou cortar essa vírgula. Vírgula errada. Então revela que, quem revela, revela algo. Também não posso separar o verbo do complemento. Sujeito e verbo não podem ser separados e o verbo do restante do complemento, né, do complemento eu não posso utilizar. Então, errada também a vírgula. Então, revela que 630 atendimentos foram realizados via e-mail. Errada a letra B. Conforme balanço realizado pelo CAU Mato Grosso, vírgula, faltou a vírgula aqui, olha. Conforme balanço realizado, isso é um adjunto adverbial de conformidade que está deslocado, portanto faltou a vírgula. 135 atendimentos foram realizados presencialmente no primeiro semestre de 2018. Então o erro foi a ausência da vírgula. Letra D. Via SIC-CAL foram realizados 101 atendimentos. Isto é, 101 atendimentos foram realizados. Então, essa vírgula não cabe, porque está isolando o sujeito do restante, né, do verbo. Sujeito do verbo. O sujeito, mesmo que deslocado, não pode ser separado por vírgula. Então, vírgula errada. 101 atendimentos no primeiro semestre de 2018. Olha, essa vírgula aqui, depois de atendimentos, é facultativa, já que no primeiro semestre de 2018 é um adjunto adverbial que se encontra na sua posição comum, né, na sua ordem direta. E ele é longo, então a vírgula é facultativa. Letra E. No primeiro semestre de 2018, vírgula, certo, foram atendidas pelo CAL mais de 1.000 pessoas. Olha, mais de 1.000 pessoas foram atendidas, isso aqui é o sujeito, mais de 1.000 pessoas, e ele colocou uma vírgula separando o sujeito do verbo. Não pode, independente se o sujeito está deslocado ou não, ele não pode ser isolado por vírgula. Então, única resposta correta, letra A. Vamos à segunda questão. Segunda questão, 2019, IADES EMOPA. Considerando que preconiza a norma padrão quanto às regras de pontuação,
a respeito do texto 3, assinale a alternativa correta. Letra A. Na oração precisamos de sua doação de sangue, substitui-se corretamente o ponto final por reticências, já que a ideia repassada não se completa com o término da frase. Olha, de maneira alguma, precisamos de sua doação de sangue, a ideia já está completa, então é falso. Na oração há muitos pacientes esperando por uma transfusão, o termo muitos pacientes deve ser isolado por vírgulas no intuito de realçar esse elemento na oração. Falso. Muitos pacientes é o objeto direto do verbo haver, e eu não posso separar o verbo do seu complemento. Está falsa a letra B. Letra C. Em salve vidas, é correto substituir o ponto final pelo ponto de exclamação. Então ele está dizendo que eu posso chegar aqui, olha, e ponto de exclamação. Salve vidas. Reforçar o pedido, normalmente se emprega essa pontuação depois de um imperativo. Isso é verdade. Salve vidas! Exclamação, né? Mostrando que há um sentimento, né? Uma noção de sentimento aqui. Então a letra C é correta, mas vamos ver o restante, né? Letra D. No período esperando por uma transfusão, vírgula, e nosso estoque está muito baixo. É correto inserir 2 pontos no lugar da vírgula, pois se inicia aí uma explicação. Nada a ver, pessoal, não posso colocar 2 pontos aqui. Essa vírgula foi utilizada antes da conjunção E, porque eu tenho 2 orações com sujeito diferente, com sujeitos diferentes. Esperando por uma transfusão é como se fosse o paciente, né? O paciente esperando por uma transfusão e nosso estoque está muito baixo. Quem é o sujeito de está muito baixo? Nosso estoque. O sujeito da primeira oração é o paciente, que está implícito, e o sujeito da segunda oração é nosso estoque. Como a conjunção E liga orações com sujeitos diferentes, a vírgula é autorizada, mas é uma vírgula facultativa. Mas eu não posso substituí-la por 2 pontos. Estaria falso. Letra E. O trecho "e nosso estoque está muito baixo" deve ser colocado entre parênteses, visto que essa informação representa uma reflexão acerca do que é afirmado na oração anterior. Olha, pessoal, não, a oração anterior é essa, esperando por uma transfusão. Não é uma afirmação, né? Não é uma reflexão, como ele diz aqui, a respeito. Não posso colocar entre parênteses, nada a ver isso aqui. Então, resposta letra C. Terceira questão. 2018, IADES. No período quanto mais empatia houver, vírgula, mais fácil será compreender suas angústias, seus desejos e seu modo de encarar a vida. A oração sublinhada é subordinada. Oração sublinhada é subordinada. É verdade ou mentira? É verdade, é subordinado, mas ele quer saber que tipo de subordinada. Olha, quanto mais empatia houver, vírgula, mais fácil será compreender. Lembrando que essa vírgula está separando a oração subordinada da oração principal, que é essa aqui. Essa oração subordinada está deslocada, a vírgula é obrigatória, e essa quanto mais, quanto menos, à medida que a proporção que, marca uma oração que nós chamamos de adverbial proporcional. Resposta letra E. Quarta questão, 2019. De acordo com a norma padrão e as questões gramaticais referentes ao período, sempre vale repetir que remédios devem ser guardados fora do alcance das crianças e longe da umidade, do calor e da exposição. Assinale a alternativa correta. O uso do sinal indicativo de crase estaria correto caso a autora julgasse conveniente empregar a construção informar a população no lugar da forma verbal repetir. Né? Deixa eu ver aqui. Sempre vale repetir que remédios. Então eu colocaria aqui, sempre vale informar a população que remédios devem ser guardados, tarará, tarará. Olha, ele está dizendo que eu colocaria um acento grave aqui. Verdade ou mentira? Verdade. Porque seria, sempre vale informar a população o quê? Informar que remédios devem ser guardados, mas informar isso a quem? A população. A população é o objeto indireto, por isso o acento grave foi sim empregado. E a resposta, ele queria a resposta correta, é a letra A. A resposta correta é a letra A. Vamos para a letra B. A redação sempre vale alertar de quê? Não, olha, quem alerta, alerta algo. Não pede preposição, está errado isso aqui. Do ponto de vista da regência, substituir corretamente, substitui, né?
Corretamente o trecho sempre vale repetir que falso, não é corretamente, está incorreto, né? Vamos para a letra C. Conforme as regras para o uso do sinal indicativo de crase, o trecho fora do alcance das crianças poderia ser substituído corretamente pela redação em locais inacessíveis a crianças. Nada disso. Olha, não se emprega o acento grave quando o A está no singular e a palavra posterior se encontra no plural. Então esse acento grave está errado. Vamos lá. A autora poderia substituir corretamente o trecho longe da umidade, do calor e da exposição solar pela redação em lugares aonde a umidade, o calor e a exposição solar estejam distantes. Olha, não, pessoal, eu só posso utilizar aonde se o verbo que aparecer posteriormente exigir preposição a. Mas olha, não é o caso, né? Em lugares onde a umidade, em lugares em que a umidade, o calor e a exposição solar estejam distantes, né? Então não cabe aqui, ninguém pediu preposição a, eu não posso aplicar aonde. Letra E. O uso do sinal indicativo de crase seria inviável caso o vocábulo solar fosse substituído pela construção a luz solar. Então vamos ver, né? Caso o vocábulo solar... Cadê solar? Tá aqui, solar. Em lugares onde a umidade, o calor e a exposição à luz solar estejam distantes. Então ele diz aqui que o uso do sinal de crase seria inviável. Seria inviável nada, seria viável. Porque seria a exposição e a exposição a quê? A luz solar. Então haveria um acento grave aqui. Estava exposto a algo, a luz solar. Então a crase caberia. Então a única resposta correta foi a que a gente marcou, foi a letra A, né? Quinta questão 2019, Hades. Traz aqui, olha. Chegou o verão, hidrate-se, abuse do consumo de água e de frutas da estação. Vamos lá. Com base na relação entre as estruturas sintáticas e a construção do sentido do texto, assinale a alternativa correta. A oração chegou o verão exemplifica uma oração entre um verbo transitivo e o respectivo complemento. Nada disso. Olha, isso aqui não é complemento do verbo chegar, isso é o sujeito. O verão é o sujeito do verbo chegar. Tanto é que se eu colocar verão no plural, verões, eu vou dizer os verões chegaram, o verão chegou, isso é o sujeito do verbo chegar. Está falso. Letra B. Então, olha, só para deixar claro, falso, né? O verão chegou. Letra B. A redação hidrate-se suavizaria o tom de apelo expresso pelo período original em razão do emprego do ponto de exclamação no lugar do ponto final. Suavizaria o tom de apelo? Não suavizaria, ao contrário. Intensificaria o tom de apelo. Suavizaria nada. Então está falso isso aqui. Nada de suavizar, né? Letra C. A redação chegou o verão... Sim, deixa eu colocar aqui, olha. Suavizaria nada, só para deixar claro, no original estava com ponto, né? Aí letra C. A redação chegou o verão, por isso hidrate-se, preserva a relação de sentido dos dois primeiros períodos e está correta do ponto de vista do uso da vírgula. Falso. Chegou o verão, vírgula, por isso hidrate-se. Há uma vírgula antes e por isso, e não depois, né? Então está falso. Vamos lá. Letra D. O termo do consumo desempenha a função de complemento da forma verbal abuse. Vamos ver? Olha, abuse do consumo de água. Quem abusa, abusa de algo. Então, realmente é o complemento do verbo abusar. Então, a resposta para a questão é letra D. Do consumo desempenha a função de complemento da forma verbal. É o objeto indireto. Quem abusa, abusa de algo, né? Objeto indireto do verbo abusar. E letra E, o termo da estação generaliza o sentido do substantivo frutas. Olha, não. Quando ele diz estação das frutas, né, ou frutas da estação, nesse caso, está generalizando, não, está especificando o valor de frutas. Então a resposta seria a letra D, que eu já passei, né? Então já estou na sétima questão aqui. Questão de número 7, 2019, Hades, com relação à sintaxe do período,
com relação à sintaxe do período, a oração sublinhada no trecho é um refúgio para as vítimas de violência doméstica que têm as próprias vidas ameaçadas, classifica-se em oração subordinada. Então, olha só, pessoal, eu vou destacar esse que aqui, olha. Este que você está vendo é um pronome relativo. Aí você vai me perguntar, como assim pronome relativo, Tiago? Como é que você sabe? Bom, o pronome relativo ele tem a finalidade, ele tem a função de substituir a palavra imediatamente anterior ou a expressão imediatamente anterior. Então esse que, na verdade, está substituindo toda essa expressão que eu vou destacar aqui. Olha, a expressão é as vítimas de violência doméstica. Isto é como se eu dissesse, no lugar do que aqui, olha, iniciando essa oração a partir daqui, as vítimas de violência doméstica têm as próprias vidas ameaçadas. Então, eu posso também trocar o que por as quais, para as vítimas de violência doméstica, as quais têm as próprias vidas ameaçadas. Todo pronome relativo inicia uma oração chamada de adjetiva. Então, onde não houver adjetiva, a gente corta. Então, adverbial causal não é, substantiva completiva nominal não é, adverbial consecutiva também não é. Sobraram B e D. Ah, Tiago, mas é explicativa ou restritiva? Se não houver vírgula, e aí eu vou apagar tudo aqui para você perceber, se não houver vírgula, é restritiva. Se houver vírgula, é explicativa. Veja só, apareceu alguma vírgula aqui antes do pronome relativo? Não. Então a oração é restritiva. Oração restritiva, resposta letra D de dado. Não é adjetiva explicativa, beleza? Então, sétima questão, fácil, relativamente fácil. Vamos lá. Oitava questão, 2019, ADES, e diz assim, para que nenhum estado se sobreponha ao outro, todos eles elegem 3 senadores pelo sistema majoritário para mandatos de 8 anos, com renovação de 1 terço e 2 terços em cada eleição. Justifica-se o emprego de vírgula obrigatória. Olha só, ele quer saber quais vírgulas são obrigatórias aqui. Então vamos lá. Para que nenhum estado se sobreponha ao outro, vírgula, aqui é sim uma vírgula obrigatória. Para que nenhum estado se sobreponha ao outro, é uma oração subordinada adverbial final que está deslocada, indica finalidade, está deslocada, e a vírgula é obrigatória. Todos eles elegem 3 senadores pelo sistema majoritário, vírgula, para mandatos de 8 anos, vírgula, com renovação, parará. Olha, vamos ver, em todas as ocorrências, porque o período é muito longo, e precisa de pausas que marquem a entonação da leitura? Não, nada a ver. Falso. Essa não é a justificativa, né? Pois o período é composto por subordinação, o que configura quebras sintáticas e obrigatoriedade no uso de vírgulas. Também não é a justificativa plausível. Na primeira ocorrência, porque há uma inversão da ordem lógica do período e estilística nos demais casos para que haja clareza, sim, eu marcaria letra C, mas vamos ver letra D em todos os casos, porque as 4 orações não se apresentam em ordem canônica, em período composto por subordinação. Falso, porque se você olhar direitinho, não há 4 orações, existem 2 orações. Então, falso. Letra E. No primeiro caso, em razão da ordem direta e facultativa nos demais casos e inversão das orações subordinadas. Não, também não. Não houve inversão de outras orações subordinadas, apenas da primeira. Então, resposta letra C. Vamos à próxima questão. Questão de número 9, 2018, IADES, diz assim, no que se refere à pontuação presente no texto, assinale a alternativa na qual a oração apresenta vírgula ou vírgulas opcionais. Letra A, opcionais, olha só. Assinale a alternativa na qual a oração apresenta vírgula ou vírgulas opcionais. De autoria de Esopo, vírgula, um pensador da Grécia Antiga, vírgula, que é perfeita para explicar a resiliência. Olha, pessoal, aqui eu não tenho vírgulas facultativas, até porque o que está aqui, olha, um pensador da Grécia Antiga, isso é um aposto. E as vírgulas que isolam o aposto são vírgulas obrigatórias, né? Essas 2 vírgulas estão isolando esse aposto, lembrando a função do aposto aqui é explicar quem é Esopo, né? Beleza, vamos lá. Letra B. Expostos ao vento, vírgula, mesmo sendo fortes, vírgula, os galhos e carvalhos sempre quebram ou são arrancados. Olha, mesmo sendo fortes,
é uma oração subordinada adverbial concessiva que está deslocada. Ela deveria estar no final de tudo. Como ela foi deslocada, as vírgulas aqui são obrigatórias. Se você não utilizar, está errado. Então vamos à letra C. Ambos precisam de resistência diante do vento forte, vírgula, porém os juncos usam a flexibilidade para balançar. Olha, pessoal, porém está iniciando oração coordenada adversativa. Antes de oração coordenada adversativa, independente da conjunção, pode ser mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, a vírgula é obrigatória. Vamos lá, letra D. Agora, vírgula, fica mais fácil compreender que resiliência não é o mesmo que resistência. Pessoal, agora é um advérbio ou, sintaticamente, um adjunto adverbial. Bom, esse adjunto adverbial, ele tem a posição original dele no final de tudo. Quando ele é deslocado, a gente coloca uma vírgula. Só que a gramática diz que quando o adjunto adverbial é curto, o que é curto é aquele formado por no máximo 3 palavras, a vírgula colocada é facultativa. Portanto, a letra D é a resposta. Então vou repetir. Agora é um adjunto adverbial de tempo que está deslocado e é curto. O que é curto? É aquele formado por no máximo 3 palavras. Então, adjunto adverbial formado por no máximo 3 palavras, a vírgula é facultativa. Sendo facultativa, a resposta é a letra D. Letra E. Segundo Lisa Rossetti, pesquisadora britânica e especialista em liderança, mais uma vez isso é um aposto, a vírgula aqui é obrigatória, a resposta é a letra D para a 9ª questão. 10ª questão. 2018, IADES, e diz o seguinte: alguém ligou para você oferecendo o benefício da Previdência? Cuidado, vírgula, isso é golpe. Então veja, assinale a alternativa que, em conformidade com as regras vigentes e acentuação gráfica, pontuação e ortografia, reproduz uma mensagem compatível com a do texto. Alguém ligou atrás de você, atrás, com S? Ou com Z, desculpa. Nada disso, né? É com S. De você oferecendo benefício da Previdência, tome cuidado. Por quê? Porque isso é fraude. Olha, tome cuidado, primeiro seria uma exclamação aqui, né? Para expressar o sentimento, verbo no imperativo, né? Esse porquê na pergunta solitária é o porquê separado e com acento, né? E porque é fraude seria o porquê junto e sem acento, né? Porque isso é fraude, pois isso é fraude, porque junto e sem acento. Letra B. Uma pessoa ligou para você oferecendo o benefício da Previdência? Isso é falcatrua. Haja com cuidado. Opa! Haja do verbo agir não é com H, né? É apenas com A no início. É o verbo agir. Haja com cuidado. Então, uma pessoa ligou para você oferecendo o benefício da Previdência? Isso é falcatrua. Haja com cuidado. Sempre que alguém, letra C, né? Sempre que alguém ligar para você com oferta de benefício da Previdência, isso é golpe. Portanto não é separado, senhores e senhoras, é tudo junto aqui, portanto, tudo junto. Tome cuidado, então errado. Letra D. Toda vez, vez com acento não dá, né? Toda vez que alguém ligar para você oferecendo benefício da Previdência, isso é fraude. Por isso, consequentemente, tome cuidado. E, consequentemente, com trema, trema sumiu da língua portuguesa com o novo acordo ortográfico. Então, está errado isso aqui, né? Letra E. Alguém ligou para você oferecendo benefício da Previdência? Isso é fraude. Tome, pois, cuidado, esse pois entre vírgulas tem o mesmo valor da palavra portanto. Portanto, tome cuidado, indica conclusão, né? Entre vírgulas e após o verbo, né? Tome, pois, cuidado. Então, resposta corretíssima, letra E. Letra E. Vamos para a próxima questão. Opa, é a questão 10 ainda, né? Próxima questão, questão 11. Vamos lá. 2017, IADES Correios. Considerando apenas as regras para o uso do sinal indicativo de crase, o emissor, caso julgasse necessário modificar o texto original, poderia substituir sem alteração na correção gramatical o período "é você quem tira esses sonhos do papel" pela redação
é você quem traz à realidade esses sonhos que estão à sua espera no papel. Olha, errado, porque faltou o acento grave aqui, olha. É você que traz o quê? Esses sonhos. Mas traz esses sonhos a quê? Traz esses sonhos à realidade, né? Então, faltou o acento grave. Letra B. A pessoa que a partir de hoje dá vida a esses sonhos, e não posso utilizar crase antes e pronome demonstrativo, e pior, esse pronome, além de estar no plural, é masculino. Quando a está no singular e a palavra posterior no plural, não pode haver crase. Para piorar, é masculina. Então, crase errada, acento grave errado aqui. Lembrando que esse acento grave da letra A aqui, olha, à sua espera é facultativo, beleza? Por quê? Porque a crase é facultativa antes e pronome possessivo feminino no singular que acompanha o substantivo. Letra C. Às vésperas do Natal, certo? Às vésperas de é uma locução feminina, né? Como a moda de, a custa de, a direita de, a esquerda de, a espera de, né? Você é quem tira esses sonhos do papel e os leva à vida de muitas crianças. Opa, quem leva, leva a algo ou a algum lugar. Faltou acento grave aqui, letra C também errada. Letra D. É você a pessoa a qual me refiro, quem se refere a preposição vai ser jogada antes do pronome relativo, o pronome relativo a qual já traz um artigo, vou juntar a preposição mais artigo, crase acontece aqui, olha, é você a pessoa a qual me refiro, quem tira esses sonhos do papel. Bom, nenhuma correta, eu vou para a letra E, refiro-me a você, não pode haver crase aqui, porque você é pronome de tratamento, que é a pessoa a qual pode garantir às crianças, olha, você, é como se eu dissesse aqui, que é a pessoa que pode garantir, então não ocorre acento grave, até porque o verbo garantir não pede preposição aqui em relação a qual, e pede preposição aqui, ó, garantir o quê? A realização desses sonhos, mas garantir a quem? Às crianças. Aí o acento grave aparece aqui, olha. É o objeto indireto às crianças. Então, a letra E está corretíssima. Questão de número 12. De acordo com o que prescreve a norma padrão acerca do emprego do sinal indicativo de crase, assinale a alternativa correta. O diretor do hospital referia-se a algumas enfermeiras. Falso. Eu não posso empregar acento grave se o A estiver no singular. Opa, deixa eu apagar aqui. Se o A estiver no singular e a palavra posterior no plural. Além do mais, algumas é um pronome indefinido. Não ocorre crase antes de pronome indefinido, portanto, errada a letra A. Letra B. Cheguei a acreditar. De maneira alguma. Não ocorre crase antes de verbo. Errado aqui, né? Que a médica receitaria um analgésico à minha mãe. Essa crase é facultativa. Antes de pronome possessivo feminino no singular. Crase é facultativa. Letra C. O enfermeiro conduzirá a paciente até um ambulatório. Olha, o enfermeiro conduzirá quem? Conduzirá a paciente. A paciente aqui é o objeto direto. O objeto direto não traz crase, né? A doutora começa a atender às 8 horas. Certíssimo, às 8 horas é uma locução feminina. Toda locução feminina admite acento grave, portanto, resposta letra D de dado. Letra E. Daqui a 2 horas retornarei à farmácia. Quem retorna a algum lugar. Então faltou o acento grave aqui, que fica ao lado da padaria. Então, resposta correta, letra D. Última questão, questão de número 13. 2015, ADES, assinale a alternativa que apresenta a oração na qual o emprego do sinal indicativo de crase é facultativo. Todo cidadão deve preservar o respeito à pátria, não é obrigatório. Lembrando, quando a crase é facultativa, antes em nome de mulher, antes em pronome possessivo feminino no singular, isto é, minha, tua, sua, nossa e vossa, desde que esses pronomes estejam acompanhando um substantivo e após a preposição até. Então aqui não ocorreu nenhum dos casos, portanto a crase aqui é obrigatória. A capital mineira fica à distância de 716 quilômetros. Crase obrigatória. Engasguei aqui.
Crase obrigatória se a palavra distância estiver especificada. Caso não aparecesse a especificação da palavra distância, a crase seria eliminada. Letra C. Diversas solicitações às nossas autoridades são feitas diariamente. Olha, crase facultativa, letra C. Nossas é um pronome... Opa, desculpa, pessoal, não é letra C, porque o pronome aqui eu não tinha visto, está no plural. É um pronome possessivo feminino, mas está no plural. Quando ele está no plural, a crase não é facultativa, é obrigatória. Vamos lá. Guimarães Rosa sempre voltava à terra onde nasceu e cresceu. Aqui a crase é obrigatória. A palavra terra não admite crase se estiver com o significado de terra firme, mas aqui admite. Letra E. A população mineira demonstrava dedicação às tradições religiosas e culturais. Crase obrigatória. Senhores e senhoras, questão 13 da IADES, questão anulada. Provavelmente ele marcou a letra C, enganado, né? Porque a crase só pode ser considerada facultativa se o pronome possessivo feminino estiver no singular. Se fosse aqui, olha, diversas solicitações à nossa autoridade são feitas diariamente. Aí sim a crase seria facultativa. Nenhum caso de crase facultativa nessa questão, portanto, questão 13, questão anulada, senhores. Beleza? Então ficamos por aqui. Essa foi a última questão dessa aula. Então é isso. Caso você tenha alguma dúvida, entre em contato comigo por meio do meu Instagram, @professor Tiago Xavier, ou pelo canal do YouTube Português no Alvo. É isso. Até a próxima.